uma palavra errada e deu muito ruim. Esse ator tava fazendo Jesus numa peça, quando precisava ser levantado 10 metros no ar. Só que o cara que tava levantando ele, ao invés de ouvir 10 metros, ouviu 100 metros. E começou a subir muito o cara. O pior é que o ator tinha muito medo de altura. E 10 metros já tinha dado muito medo nele. Coitado! O Speed precisava desse cara pra terminar a live, mas deu muito errado. Porque ele só pode desligar a live quando fala maçã verde. Mas esse dia, decidiu que outro cara ia falar por ele. Só não esperava que esse cara tinha uma dificuldade. E deu tudo errado. What is this? It is, and it's still an apple. Come on, man. Give me the details of the apple. It is a certain color apple, a golden apple. I'm colorblind, dude. Oh my God! O Minecraft salvou a vida desse moleque. O Lucas estava participando do programa Quem Quer Ser o Milionário do Luciano Huck. Ele já tinha acertado algumas perguntas e estava indo muito bem. Mas aí veio uma pergunta impossível sobre o nome de uma rocha. E se ele errasse, faria ele perder o prêmio todo. Todo mundo achou que ele ia perder, mas a resposta dele foi essa. No jogo Minecraft, se eu coloco água na lava, resulta na pedra obsidiana. Eu vou na letra C, obsidiana. Ele acertou e ganhou 100 mil reais. Pessoas que deram um golpe na pessoa errada. Esse youtuber anunciou o PS5 dele e um golpista veio querer comprar. Só que ao invés de falar não, ele resolveu zoar o cara. Embalou na caixa do PS5 um rastreador com a mensagem: encontre o rastreador e aguarde a polícia. Só que pro golpista não desconfiar, ele fez o peso da caixa ficar igualzinho ao do videogame, preenchendo o resto do espaço com cocô de gato. Como eu lembro, esse youtuber superou o MrBeast. Um dia ele viu o vídeo de uma menininha com câncer cantando rap e decidiu que ia ajudar crianças com a mesma doença, abrindo uma live pra arrecadar 140 mil dólares. Só que em poucas horas ele já bateu a meta, mas resolveu continuar fazendo os desafios e ficou 9 dias ao vivo sem desligar a câmera. Mais de 1 milhão de pessoas assistiram ao mesmo tempo e a live virou a maior live do mundo. No final, eles arrecadaram 400 milhões de dólares e superaram o recorde do MrBeast de maior doação da história do YouTube. Esses melhores amigos fizeram um teste de DNA e descobriram algo bizarro. O menino foi adotado quando era criança e aos 74 anos decidiu descobrir quem era a sua família biológica. Então ele fez um teste de DNA que indicou que ele tinha um irmão. Ele começou a procurar esse irmão e encontrou ele na internet. Só que o perfil não tinha nenhuma foto e nenhuma informação, só o usuário Hobby737. Ninguém fazia ideia de quem podia ser, até que ele percebeu algo estranho. O seu melhor amigo se chamava Alan Robinson e era piloto de um Boeing 737. Eles então decidiram fazer o teste juntos e descobriram que eram realmente irmãos. Esses melhores amigos fizeram um teste de DNA e descobriram algo bizarro. O menino foi adotado quando era criança e aos 74 anos decidiu descobrir quem era a sua família biológica. Então ele fez um teste de DNA que indicou que ele tinha um irmão. Ele começou a procurar esse irmão e encontrou ele na internet. Só que o perfil não tinha nenhuma foto e nenhuma informação, só o usuário Hobby737. Ninguém fazia ideia de quem podia ser, até que ele percebeu algo estranho. O seu melhor amigo se chamava Alan Robinson e era piloto de um Boeing 737. Eles então decidiram fazer o teste juntos e descobriram que eram realmente irmãos. Esse cara levou a vingança longe demais. Ele levou uma bronca por estacionar o carro de frente e não de ré, mas ele ficou com tanta raiva que teve uma ideia absurda pra se vingar. Ele comprou 2 carros, cortou os dois e juntou as 2 frentes. E depois de muito trabalho, nasceu essa aberração. No dia seguinte, ele voltou no mesmo lugar e estacionou de novo. O policial apareceu pra multar ele outra vez, mas ficou muito confuso e foi embora. Ele encontrou seu youtuber favorito na rua, mas ele foi um babaca. Dude, I love your videos. Yeah? Yeah, dude. Just get out of here, bro. I don't want to see your face. I'm trying to work right now, okay? Yeah, bro. Scram. O fã continuou sendo super fofo e até pediu desculpa por ter incomodado. Mas quando ele já tava indo embora, o youtuber disse que era uma pegadinha e deu $1000 pra ele. Eles fizeram uma live pra falar a palavra almoço 1 milhão de vezes. Só que o MrBeast entrou e doou $50, falando que quando eles terminassem ele ia doar muito mais. Então eles continuaram a live por mais 23 horas falando o almoço, só pensando na doação do MrBeast. E quando eles falaram o almoço número 1 milhão, ficaram esperando. Mas depois de esperarem por 12 minutos, eles desistiram e fecharam a live. Só que o MrBeast comentou: eu ia doar, mas vocês fecharam a live? Quanto tempo leva pra um dardo de Nerf cair sozinho? Esse cara tá tentando descobrir, porque enquanto brincava, ele sem querer atirou nessa janela. E como ficou muito alto, ele resolveu esperar pra cair sozinho. E começou a gravar todo dia pra ver quanto tempo ia demorar. Só que o negócio simplesmente não caía. Até o dia que ele teve que se mudar, mas não quis desistir do dardo. Então simplesmente arrancou uma parte da janela. E agora o dardo tá na sua casa nova. Ele tá no dia 1847 e o negócio ainda não caiu. Essa mãe foi criativa até demais no castigo. Um dia ela chegou em casa e descobriu que o filho tinha batido no gato deles e decidiu que um castigo normal não ia resolver. Então ela não tirou o celular e nem deixou ele sem sobremesa. Ela pegou
pegou o videogame dele e mandou ele tratar o videogame do mesmo jeito que ele tratou o gato. O menino ficou em choque, mas teve que bater no PlayStation igual tinha feito com o gato. Essa mulher sumiu e ninguém conseguia achar ela. A Grécia Mendonça desapareceu e a sua irmã colocou vários cartazes com a sua foto pela cidade. Milhares de pessoas viram as fotos, mas ninguém achava ela. Mas depois de 4 dias de busca, ela finalmente foi encontrada. E perceberam que ninguém achava ela porque essa era a foto do cartaz. E ela, na verdade, era assim. Um posto de gasolina fez uma promoção pra ver mulheres de biquíni. A regra era simples. Se você fosse abastecer de biquíni, ganharia gasolina de graça. O que eles não esperavam é que ao invés de mulheres, isso aqui aconteceu. Ela destruiu o próprio celular só pra ganhar inscritos, porque decidiu jogar o celular de 1 milímetro pra cada inscrito que ganhasse. Só que a conta dela viralizou e com 5 dias já tinha 40 mil seguidores. No dia 6, ela precisou alugar um guindaste, jogando de 55 mil milímetros. Mas mesmo assim, depois de tudo isso, o celular dela ainda não tinha quebrado. Mas no dia 12, quando bateu 100 mil inscritos, precisou de um helicóptero. E o celular finalmente quebrou. Acharam que ela ia desistir, mas foi aí que ela revelou um segredo. O objetivo dela não era ganhar seguidores, e sim tentar arrumar um emprego na empresa de capinha de celulares. E no fim, realmente contrataram ela. Ela destruiu o próprio celular só pra ganhar inscritos, porque decidiu jogar o celular de 1 milímetro pra cada inscrito que ganhasse. Só que a conta dela viralizou e com 5 dias já tinha 40 mil seguidores. No dia 6, ela precisou alugar um guindaste, jogando de 55 mil milímetros. Mas mesmo assim, depois de tudo isso, o celular dela ainda não tinha quebrado. Mas no dia 12, quando bateu 100 mil inscritos, precisou de um helicóptero. E o celular finalmente quebrou. Acharam que ela ia desistir, mas foi aí que ela revelou um segredo. O objetivo dela não era ganhar seguidores, e sim tentar arrumar um emprego na empresa de capinha de celulares. E no fim, realmente contrataram ela. O TDAH dele foi longe demais, porque esse cara foi fazer uma faxina no apartamento do seu amigo. Mas como esse amigo tava no trabalho, avisou que ia deixar a chave embaixo do tapete. Então ele chegou, pegou a chave e fez uma faxinona. Depois de horas limpando, ele terminou bem cansado. Por isso resolveu dar uma sentada no sofá e brincar um pouco com o gato do seu amigo. E mandou uma mensagem avisando: terminei aqui, tô brincando com o seu gato. Só que o amigo respondeu: Luiz, eu não tenho gato. E assim descobriram que, sem perceber, ele limpou o apartamento dos vizinhos. E por coincidência também tinham deixado a chave embaixo do tapete. O TDAH dele foi longe demais, porque esse cara foi fazer uma faxina no apartamento do seu amigo. Mas como esse amigo tava no trabalho, avisou que ia deixar a chave embaixo do tapete. Então ele chegou, pegou a chave e fez uma faxinona. Depois de horas limpando, ele terminou bem cansado. Por isso resolveu dar uma sentada no sofá e brincar um pouco com o gato do seu amigo. E mandou uma mensagem avisando: terminei aqui, tô brincando com o seu gato. Só que o amigo respondeu: Luiz, eu não tenho gato. E assim descobriram que, sem perceber, ele limpou o apartamento dos vizinhos. E por coincidência também tinham deixado a chave embaixo do tapete. O barulho da máquina dele é muito satisfatório. Mas quando ele postou isso, esse cara duetou transformando em uma música. E ele adicionou um saxofone. Tava faltando a bateria. E esse querido chegou com o piano, um trompete, um beatbox, por que não? E claro, tá faltando a voz. E se esses famosos fossem do gênero oposto, a Billie Eilish ficaria assim se fosse homem. Já o Drake ficaria assim, menina. E lembrou aquela peixa do Espanta-Tubarões? A Natalia Dyer virou o Timothée Chalamet e o Timothée virou ela. Por acaso alguém já viu os dois no mesmo lugar ao mesmo tempo? A Millie Bobby Brown virou uma mistura do Tom Holland e do Shawn Mendes. E esse aqui é o Juliano Mafro. Digam oi. Desafio: tira esse pato do copo sem encostar nele. A primeira ideia normalmente é quebrar o copo, mas teoricamente você tá encostando, então isso é proibido. Outra ideia é usar algo pra pegar no copo sem encostar, mas você tá indiretamente tocando ele, então isso também é contra as regras. Soprar parece inteligente, mas pra funcionar eu precisaria ser um ventilador de teto. E a resposta certa é encher o copo de água e pegar o pato. Compra meu livro. A tartaruga desse cara odeia a cor preto. Um dia ele viu ela batendo no seu tênis preto e testou se a mesma coisa acontecia com um tênis branco. Só que quando ele postou isso, viralizou, mas as pessoas acharam que era só uma coincidência. Então ele resolveu testar com um labirinto de tênis branco, com só um tênis preto no meio. No meio do caminho tinha até um tênis cinza. Ela ficou confusa sobre o que fazer, mas deixou o tênis em paz. E quando chegou no preto, bateu nele loucamente. Até acusaram ele de esconder comida dentro dos tênis pretos. Aí ele botou fita preta enquanto vestia seu tênis branco. E ela imediatamente bateu. Mas na hora que ele tirava a fita, ela parava. A tartaruga desse cara odeia a cor preto. Um dia ele viu ela batendo no seu tênis preto e testou se a mesma coisa acontecia com um tênis branco. Só que quando ele postou
isso viralizou, mas as pessoas acharam que era só uma coincidência. Então ele resolveu testar com um labirinto de tênis branco, com só um tênis preto no meio. No meio do caminho tinha até um tênis cinza. Ela ficou confusa sobre o que fazer, mas deixou o tênis em paz. E quando chegou no preto, bateu nele loucamente. Até acusaram ele de esconder comida dentro dos tênis pretos. Aí ele botou fita preta enquanto vestia seu tênis branco. E ela imediatamente bateu. Mas na hora que ele tirava a fita, ela parava.